Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês, investidores profissionais de mercado e telespectadores aqui da casa, as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com aquele intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, um profissional melhor a cada dia. E hoje nós vamos bater um papo muito especial aqui com o Rafael Paloni da FK Partners sobre certificações. Vamos puxar o assunto pelo CFA, mas vamos falar sobre uma diversidade de outras certificações também, como elas podem te ajudar a pensar, programar e projetar a sua carreira. Rafael, um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Pô, obrigado. Para mim é um prazer também estar aqui com vocês. Sei que a audiência é bastante exigente, então vou tentar corresponder. Nós estamos aqui com o Top Voice do LinkedIn, né? Não é qualquer pessoa que a gente traz aqui no programa falar conosco, não é verdade? Eu descobri meio por acaso. E depois que eu fui descobrir o que é isso, né? Parece que o conteúdo que você coloca, se ele tiver entre os top 5% de engajamento, aí tem as métricas lá, aí eles te consideram um Top Voice. Então tem Top Voice de vendas, de recrutamento, tem N assuntos. E aí eu descobri que agora eu sou Top Voice de economia, o que é muito legal, é uma honra. E eu sempre tentei fazer conteúdo isento, assim, apesar de eu vender um pouquinho o jabá da FK Partners lá. Naturalmente, eu sempre usei lá para colocar conteúdo de finanças. E é legal, você também me achou e, pô, quantas pessoas lá, acho que usam aquilo para o seu dia a dia, né? É ótimo. Sem dúvida. Não, você comentou fazer o jabá da FK Partners, mas falando assim, com toda a sinceridade, antes eu pergunte, a gente não recebe patrocínio aqui da FK Partners, mas a ideia... mas o trabalho de vocês é sensacional, vocês fazem um trabalho muito sério, isso tem que ser valorizado, e eu acho que quando vem de maneira natural, funciona, né? Então não adianta também se você passasse os seus posts só falando compre cursos, não ia adiantar nem chegar em tanto nível. Sem dúvida. A gente vai ao contrário, a gente fala, bom, a gente aqui sabe finanças num grau de profundidade bem bom, e aí fazer o curso acaba sendo uma consequência. Não, maravilha. Mas vamos começar, a gente tem esse mote, né? Inclusive a FK começou, você comentou bem, a gente tem um grau de conhecimento de finanças, começaram de pessoas de mercado, não é isso? A história da FK é meio doida. 2 americanos, em 2004, vieram para o Brasil e eles eram CFAs. Na verdade, não se fala eram CFAs, né? Eram CFA Charter Holders, mas acho que todo mundo entendeu. E eles tinham esse sonho de ter mais CFAs no Brasil, e na época não tinha praticamente ninguém. E eles começaram a fazer aula preparatória para o CFA Exam no Brasil em 2004. Não tinha, quase ninguém. A primeira turma que eles fizeram tinha, acho que 3 pessoas. Depois a segunda turma tinha 7, e aí foi crescendo. Mas mais do que a FK em si, esse movimento do CFA e de outras certificações é uma coisa que foi ganhando muito corpo. Porque nos anos 2000 e pouco, o Brasil era MBA, assim. Faz MBA. Tanto que os bancos, eu tenho bastante relacionamento com os bancos por conta da escola, os bancos naquela época manda a pessoa para fora do Brasil fazer MBA num lugar muito legal. E essa mentalidade não é que acabou, mas ela foi mudando. Hoje em dia, dependendo do cargo que a pessoa tem no mercado financeiro, não é mais fazer MBA, faz CFA, faz FRM, faz CAIA, faz N outras. A certificação acabou sendo uma maneira de ensinar a pessoa o que ela precisa para performar naquela carreira, entendeu? O MBA não é que é ruim, mas ele é muito amplo, muito amplo. Você aprende logística, RH, estratégia, finanças também, mas é muito amplo. Alguns empregadores preferem, faz uma certificação que é aquele nicho que você precisa para performar bem. E aí isso foi uma onda muito grande no Brasil, e eu acho que a FK soube surfar um pouquinho isso. E conta pra gente, o que deve motivar o profissional, por exemplo, começando pelo CFA, o que deve motivar o profissional a buscar essa certificação? Assim, como eu te falei, o título é legal, você coloca lá no LinkedIn, CFA, tem muita gente que vai por esse status e tal, mas é bem mais do que isso. Por trás daquelas 3 letrinhas tem uma dedicação muito grande e nem todo mundo está disposto a dar.
Eu acho que a pessoa tem que começar se perguntando de trás para frente, assim, eu quero dar tudo aquilo que é necessário para poder merecer. Só te contando uma história rapidinho, posso, né? Por favor. Quando você passa no Level 3 do CFA, o e-mail que você recebe não é você passou no Level 3. Nos outros tipo, você passou no Level 1, você passou no Level 2. O e-mail que é do Level 3 é diferente, e eu nunca esqueço quando eu recebi o meu, o título do e-mail é You Earned Your Charter. Quer dizer, você mereceu o seu charter. Não é passou numa prova. Tipo, você fez por merecer em muitas coisas aquilo lá. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que que uso você vai fazer daquele conhecimento? Que é a resposta mais direta que eu posso te dar. Que uso você vai fazer daquele conhecimento todo? E para quais profissionais o CFA é recomendado? É assim, Felipe, eu sou suspeito para falar. Por favor, o espaço é seu. É que eu fiz todas. e nenhuma chegou nem perto. É a mais completa, é a mais difícil, é a mais ampla. Então, eu não vou te falar que o CFA é para um tipo de profissional. Geralmente, quem faz o CFA ou é gestor de carteira, gestor de portfólio, ou é equity research. Essas são as duas mais top. Mas eu tenho alunos que são C-levels, CFO, CEO, etc. Eu tenho alunos que são de private, eu tenho alunos que são RMs, gerentes de relacionamento, e existem outras carreiras que se enquadram muito bem. Porque o CFA não tem a missão de te dar um nicho do mercado financeiro. O CFA tem uma missão de te ensinar tudo que existe de finanças. Você aprende contabilidade, derivativo, investimento alternativo, gestão de risco. É muito amplo. Então, uma pessoa que quer sentar em praticamente qualquer cadeira do mercado financeiro, faz CFA. E como é o processo... Primeiro, o que é conteúdo da prova? O que geralmente é exigido? Você já comentou que a ideia é passar por tudo em finanças, mas como é que são separados os módulos? O que eu tenho que saber? Você comentou de level 1, level 2, level 3. O que é level 1, level 2, level 3? Beleza. Como eu me organizo para aplicar essas provas? Para passar no CFA, para ser CFA Charter Holder, você tem que, além de passar nessas 3 provas, você tem que comprovar 4 anos de experiência profissional. Você tem que se tornar membro do CFA Institute. Então tem umas outras exigências. Mas vamos falar da prova. São 3 provas. Para ir para o Level 2 tem que passar no 1. Para ir para o Level 3 tem que passar no 2. É uma escadinha. E cada prova é focada num tipo diferente de conhecimento. As matérias de finanças até que são similares, mas a maneira que você é cobrado é muito diferente. O Level 1 é muito amplo, praticamente tudo, e ele é um grande filtro. Porque é muita matéria, ninguém é bom em tudo, então você tem que meio que dominar todas aqueles monte de coisa. O Level 2 já é mais focado, ele é mais profundo, ele é mais difícil. E o Level 3 é a mãe de todas as finanças, que é Portfolio Management. No Level 3 você usa tudo que aprendeu no 1 e no 2 para construir carteiras de investimento. Então a maneira de perguntar, de testar é diferente, e é assim que ele funciona. Poucas pessoas terminam. Para você ter uma ideia, de cada 1000 que começam, 11 terminam. E muito menos de primeira. Então é normal uma pessoa que não passa em algum nível, é normal. Mas aí que entra a pergunta que você me fez no começo. Quanto que a pessoa quer aquilo, não só pelo status, para ficar contando vantagem no LinkedIn, quanto que a pessoa quer aprender aquilo tudo. E você comentou sobre os... Primeiro, na verdade tem 2 perguntas aqui, né? Mas vamos começar da primeira. Você comentou que a forma de mensurar em cada prova é diferente. Conta um pouquinho dessas diferenças. Se no primeiro é mais amplo, como é que é feito o teste? São testes, são questões dissertativas, são cases, como é que é a estrutura da prova? Beleza. Desde 2021, a prova é no computador. Ela não era, agora é. E ela ficou um pouco menor em tempo e um pouco menos de questões, mas isso não necessariamente é bom, porque muita matéria para dar em menos questões, ou seja, ficou mais difícil o que é perguntado. Mas, enfim, o Level 1 são testes e um teste não é correlato do outro. Então é um monte de perguntas divididas em 2 blocos. 2 blocos de mais ou menos 2 horas, cada um. Então 4 horas de prova, mais ou menos, para você ter uma ideia.
Então é pergunta de tudo quanto é coisa. É uma de contabilidade, uma de ética, uma de corporate finance, uma de derivativos. Elas são bem amplas. O level 2 também é teste, só que o level 2 é case. É uma página de case, um monte de informação. Algumas você nem precisa, é só tá lá para encher linguiça, mas é um monte de informação e aí vem uma bateria de 4 ou 6 questões daquilo. Então também é teste, só que depende de você ir entendendo o case e tal. E o level 3 é uma parte igual ao level 2 e uma parte dissertativa. O level 3 tem uma parte escrita. E aí a dificuldade da escrita é o tempo, é o inglês. Algumas pessoas, não estão acostumadas a escrever muito em inglês e tal. E apesar deles não corrigirem a gramática, escrever em inglês é difícil. E tem a gestão do tempo. É difícil você fazer o level 3 escrito inteiro. É difícil, porque é muita coisa. Então, às vezes, você tem que pular uma, deixar alguma em branco. E tem que ter muito sangue frio para deixar uma questão em branco, cara. Então, você pensa, essa questão vai me levar mais tempo do que ela pode me proporcionar em pontos proporcionais. Ou é uma questão que eu não tenho tanta certeza assim que eu vou acertar. Será que eu gasto 20 minutos num negócio que talvez eu acerte? Putz, eu vou pular e vou para uma que eu sou bom mesmo. Então, o curso preparatório que a gente tem lá acaba ajudando não só na matéria, mas nesse tipo de tática de prova. Porque prova americana não é só quem é esperto, quem é inteligente, é quem está treinado. Então você tem que estar treinado para fazer no tempo certo, o que você está esperando enxergar em termos de questão. Então, isso tudo torna a prova difícil. A experiência como um todo é muito difícil. E você comentou do inglês, né? Uma coisa é você se comunicar, mas quando você está fazendo uma prova, tem a questão de quanto de certeza você vai colocar na afirmação. Quando você está falando na sua língua nativa, você está muito acostumado a dar ainda mais brasileiro, né? É muito acostumado a dar sutilezas e tons de sutileza na frase, né? Agora, quando você vai fazer isso no idioma que não é o seu, é complicado, né? E o brasileiro tem aquela mania. Eu vou dar uma enchida de linguiça aqui, algum ponto eu ganho. É isso que eu queria dizer, né? Algum ponto eu acho aqui. Só que lá é o contrário. Lá encher linguiça é ruim. É melhor você deixar um em branco e vai para as que você é bom mesmo, do que ficar escrevendo baita tratado de comércio lá e os caras percebem. Não é um bom uso do tempo, você vai perder ponto ali e nas outras que você podia ganhar ponto, você perdeu o tempo também. Não é um bom uso. Nisso de administrar as questões dos tempos, a prova sendo online, você pode ir e voltar nas questões? Pode. Ou passou já? Não, quando você vai fazendo as questões, você pode flag a question. Então, você vai botando flag nas que você não tem certeza e depois você volta em todas as que estão flagged. Dá para fazer isso. Mas também, se você botar flag em metade da prova, também não é uma boa ideia. Tudo isso é praticado, entendeu? Por isso que o curso acaba sendo uma boa, porque você treina. Quando eu fiz o Level 3, tinha 2 matérias que eu sabia que eu era um 0 à esquerda. Eu falava, mano, eu até estudei, mas se tiver uma dessa, eu vou botar flag. Se sobrar tempo, eu até volto, mas eu vou pular ela. E foi o que aconteceu. Era a segunda questão da minha prova, uma dessas matérias. Eu falei, mano, flag, sem dó nem piedade. E aí eu me foquei nas que eu era bom. E valeu a pena. Você tem que garimpar pontos, né? E, uma coisa que eu acho interessante, não é específica da CFA, a gente depois vai comentar das outras certificações específicas também, mas quando um brasileiro tira a CFA, ele está indo na prova original, é um instituto global, não é isso? É diferente, por exemplo, do CFP, que é uma certificação, digamos assim, licenciada, né? O que isso traz de dinâmica diferente? Porque aí, quando você tira um CFA no Brasil, você vai, por exemplo, buscar uma posição num banco americano, ele sabe que o CFA é o CFA em qualquer lugar do mundo. Essa talvez é a grande vantagem. Pessoas que querem fazer movimentos de carreira não só dentro do Brasil, ajuda muito. Porque é o que você falou, é exatamente isso. Um empregador americano, australiano, sabe o que é CFA e ele sabe que todo mundo passou por aquele currículo. E a prova é sempre centralizada, é sempre a CFA Institute que gera a prova para todo mundo. Correto. É que agora a prova acontece numa janela de tempo, geralmente 5 dias. Então, durante esses 5 dias, não é todo mundo que vai fazer exatamente a mesma prova. Quem foi no primeiro dia e no segundo não fizeram a mesma prova. Ainda assim, pegaram do mesmo banco de questões do CFA Institute.
Eu sou de um tempo que era um dia só, no mundo inteiro, e todo mundo fazia exatamente a mesma prova. No local físico. No local físico. E era no papel. Cara, era uma loucura. Aquilo era uma experiência de vida, cara. Aquele bando de gente subindo, eram os 3 levels fazendo a prova. Então, pô, todo mundo com aqueles livrinhos da Kaplan, dando aquela última olhada nas fórmulas, na última hora e tal. Aí, pô, tem um monte de compra o coisa. mercado inteiro ali, né? No caso do Brasil, que não é um mercado financeiro tão grande, pô, e eu sou do tempo que só tinha São Paulo e Rio de Janeiro prova. Então, pessoas de Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte, vinham todo mundo pra cá. E era uma loucura. Aí tem histórias, fantásticas. Eu, por exemplo, eu fui fazer o Level 2, eram mesas em dupla, aqueles mesões, né? A pessoa que sentou do meu lado, eu não conhecia, mas sentou do lado, o cara levou 3 HP, sabe a calculadora? 3 e mais baterias reserva. Eu olhei para aquilo, eu falei, eu tô com uma só aqui. Falei, mano, se a minha bateria acabar, a bateria no ferrou. Aí eu pensei, se a minha acabar, eu peço pro cara, tipo, será que eu empresto uma dele? Mas eu não posso falar com ele durante a prova e tal. Aí já me bateu aquele pânico. Então cara, acontecia de tudo, aquele monte de gente, e era uma experiência de vida. E onde foi a prova física? Elas eram no Sheraton, que fica lá no World Trade Center. Sei. Na Berrine ali. Era ali. E uma porrada de gente chegando. Aí na hora do almoço, descia todo mundo para a praça de alimentação do shopping ali. Só que não estava calibrado para receber... Porque todo mundo barbacoa ao mesmo tempo. Né? Barbacoa? É que eu não vou ficar falando nome de restaurante, mas você imagina todo mundo fazendo uma fila de 800 pessoas para pedir, tipo, o número 1. Cara, não, teve uma época que eles mudaram, aí eles foram pro Frei Caneca. Aí no Frei Caneca teve um determinado dia lá, que a prova, todo mundo foi comer no mesmo lugar, e eu acho que a comida tinha alguma coisa estranha, todo mundo passando mal na parte da tarde. Tem histórias lendárias, CFA, cara. Agora é no computador, não tem mais isso. Perdeu parte da emoção aí. Exatamente. O pessoal do CFA Studio, se estiver ouvindo essa, vamos voltar à prova física, pra gente poder ter mais história para os outros programas. Era só história boa, viu? Muito bom. E você comentou também a evolução dessa estrutura de prova. Afetou também os requisitos extra-prova, que esse é um ponto importantíssimo de a gente explorar aqui também. Para você ser considerado CFA, não basta passar na prova, você precisa comprovar a experiência, você precisa... Existe um conjunto de pré-requisitos que compõem a certificação. Conta um pouquinho pra gente como são esses requisitos e como eles também têm evoluído no mercado. Tem alguns que continuam e vão ser criados pré-requisitos novos agora, que já estou falando de 2024 em diante. Até então, além de passar nas 3 provas, você tinha que aderir ao código de ética do CFA. Até aí, eu não conheço ninguém que passou na prova e falou, não, eu não concordo com o código. Não, todo mundo aderia. Mas eles levam muito a sério, e isso talvez aderir ao código de ética para o CFA é uma coisa diferente de todas as outras certificações. A maneira que eles encaram ética na sua vida é diferente de todas as outras. Você tem que se tornar membro do CFA Institute e, por tabela, você passa a pertencer a uma CFA Society. CFA Society é um braço, uma ramificação que tem em várias geografias. Então tem CFA Society Brasil, Boston, Nova York, Londres. Então, dependendo de onde você mora, você passa a pertencer a uma CFA Society, que vai olhar você, sua carreira, seu network e tal. Você paga uma anuidade para pertencer a tudo isso. E você tem que comprovar 4 anos de experiência, pelo menos, com investimentos, de uma maneira ampla. E você tem que mostrar recomendações, cartas de referência de pelo menos 2 pessoas. De preferência que sejam CFAs já. Então, eu tenho muito aluno lá que o cara passa nas provas, aí ele fala, eu não conheço ninguém que é CFA para me dar a reference letter. Aí eu falo, eu dou, eu ajudo e tal. Então, mas isso é uma das exigências. Olhando para frente, o CFA colocou novas exigências. Como o mundo está mudando muito, agora ele colocou cursos de programação. Então agora, além de toda essa parafernália, quando você prestar uma prova do CFA, entre a prova e receber o resultado da tua prova, tem que fazer um curso.
do próprio CFA, não tem nada a ver com a FK nem com outras escolas, mas é um curso ou de Python ou de, eles chamam de Analyst Skill. É um curso meio de como você faz um relatório de research, como é que você apresenta para investidores e tal. Então você escolhe qual curso você quer. Mas o CFA está colocando obrigações adicionais além da prova em si e dessas outras. E um ponto que é importante para o planejamento e é um complicador adicional é que você só pode fazer a prova de cada nível uma vez por ano, não é isso? Agora não mais, Pô, que maravilha, graças ao computador. Essa inovação é ótima. No meu tempo, eu me sinto muito velho quando eu falo isso, mas só para deixar claro, até 2021 era no método velho, então não é que eu sou velho. Mas antigamente o Level 1 era julho e dezembro, e o Level 2 e 3 era só em julho. Então era isso mesmo. Se você não passava no Level 2, cara, você tinha que esperar um ano para tentar de novo. Level 3, mesma coisa, então era um inferno. Agora com o computador isso está mudando. Level 1 tem 4 vezes por ano agora. Level 2 tem 3 vezes por ano e Level 3 tem 2 vezes por ano. Mas ainda tem limite de quanto tempo depois de aprovado o Level 1 você pode fazer o Level 2? Não, mas tem limite para se você for reprovado. Então assim, eu fui reprovado agora, eu não posso ir para a próxima prova já. Eu tenho que esperar 6 meses entre uma e a outra. Mas sendo aprovado eu poderia fazer... Hoje eu já conseguiria tirar o CFA em um ano? O mínimo que você conseguiria é 1 ano e meio. Assumindo que você passasse de primeira nos 3 níveis, dá 1 ano e meio. Então, vamos lá. Você tem 4 vezes por ano, então você vai fazer a primeira prova do Level 1, aí você tem que esperar 6 meses também para aplicar o Level 2? Não necessariamente, é que você não receberia o resultado a tempo de se matricular. Então, você não precisaria esperar. A regra dos 6 meses não se aplica aqui. Mas você nem pode aplicar para o Level 2 porque você não recebeu o resultado do 1 ainda. Quanto tempo leva para o resultado? Aí varia por level, né? O Level 3 é o mais demorado porque tem uma parte dissertativa, então tem que olhar mesmo. Mas o Level 1, que é o mais rápido, algo como 1 mês e meio para você receber. Então provavelmente você vai fazer as provas nesse tempo mínimo. Provavelmente você executou as provas em, digamos, 1 ano, só que você precisa esperar lá mais uns bons tempos para receber o resultado do Level 3. Pois é. Mais 1 ano e meio, vamos combinar que assim, para um negócio desse tamanho, Então, provavelmente você não vai conseguir estudar todo o conteúdo do anime. Mas os alunos que eu tenho lá na FK, mesmo quem passa de primeira, o cara não vai assim, batidão. Puta, eu fiz 1, já emenda no 2 em 3 meses e meio, já emenda no 3 em mais 4 meses. Não é assim, porque todo mundo tá trabalhando, tem que conciliar com carreira, você tem a sua vida também, pô, esposa, filhos, hobbies no fim de semana, sei lá. Então as pessoas não vão nessa emenda louca. Eu acho que um prazo razoável para CFA, mesmo que passe de primeira, é de 2 anos e meio a 3. É mais realista. Agora tem um outro ponto, essa prova, ela é uma prova cara de fazer, né? Ela não vou te dizer que é barata, porque ela é em dólar, então você bota vezes 5 aí, né? Mas eu vou te falar que, eu vou te fazer uma comparação aqui bem direta, assim. O CFA, se você não passasse de primeira, vamos dizer que você fez 2 vezes o Level 1, 2 vezes o Level 2 e 2 vezes o Level 3. Beleza? Vou ser bem conservador aqui. Incluindo as 2 tentativas, incluindo curso preparatório e incluindo material da Kaplan para você estudar, tudo isso custa $10.000. Se você não passar, se você passar de primeira, é menos que isso. Beleza? $10.000. Fica com esse número na cabeça. Com o que se compara um CFA Charter? Ele se compara com um mestrado em finanças em uma Wharton, Yale, Stanford, MIT, Harvard. Quanto custa um mestrado em finanças numa dessas? $250.000. O mais barato que eu conheço é Georgia Tech, que é $85.000. É o mais barato. E haverá quem diga, pô, Georgia Tech não é o nível do CFA. Mas não vou entrar nesse mérito. Então, assim, o mais barato que eu conheço é 8 vezes mais do que o CFA. Então, assim, é caro? R$50 mil, pô. É um carro. Mas o que te dá em termos de credencial é comparável a algo pelo menos 10 vezes mais. E aí, de novo, a gente tem esse
você comentou bem, né? O problema é que é em dólar, né? A gente que ganha em real, né? Não é culpa da Da nossa CFA, né? economia, não é. Não é. Não, a FK, não sei se eu falei isso, a gente também vende CFA na América Latina inteira, não é só o Brasil. E eu vejo outros países que a agonia é ainda pior, cara. Tipo, tem economias que estão indo mal das pernas e a dolarização é ainda mais forte. Argentina, Peru, Uruguai. Então, para o Brasil já é ruim, cara. E olha que a gente não está numa situação tão ruim do ponto de vista macroeconômico quanto eles. Então, eu sei que é duro. Não vou vender uma história bonita, mas CFA é para quem está no mercado financeiro e quer exercer cargos de muita distinção. Quantos CFA hoje a gente tem aqui no Brasil? Bom, a estatística oficial é perto de 1.600. Só que desses 1.600, alguns já foram embora. Então não são 1.600 que moram aqui e estão aqui. Os que estão aqui mesmo é mais perto de 1.200. E quantos a gente está formando hoje? Varia um pouco de prova a prova, mas em cada prova passam uns 200 e pouquinhos. Aí falando do level 3 já, né? Então, correndo tudo bem, daqui 5 anos a gente vai ter um CFA a cada 100 mil pessoas no Brasil. Não vai crescer muito rápido, nem se espera. É uma estatística bem apertada, né? É o que eu te falei, né? Assim, não é, fazendo uma comparação aqui bem porca, mas não é uma certificação como foi feito o CPA 10 ou o CPA 20, que é uma certificação que todo mundo tem que ter. Então, é natural uma certificação dessa ter 400 mil pessoas, né? CFA não é para isso. Então, não vai ter. E eu te falo porque outras certificações também, eu acho que eu não te falei, mas eu também estou no Conselho de Administração da Planejar, que é o órgão que faz o CFP no Brasil. O CFP não é tão restritivo quanto o CFA, mas também não é uma certificação que vai ter 100 mil pessoas no Brasil. Não vai. Seja pela experiência profissional que precisa, seja porque a prova não é fácil. Então, não vai ter tanta gente assim. E é o que o empregador espera. Eu estou contratando um cara com CFA justamente porque eu não quero que tenha a torcida do Flamengo inteira com aquilo. Entendeu? É para ser de distinção. Dessa massa, você comentou, né, que em parte vai para gestão de portfólio, parte vai para, eventualmente vai ser C-level, parte vai estar em research. Tem um cheiro para a gente de como é essa distribuição? Por carreira? Isso. Vem mudando bastante, mas eu te diria que se pegar todos os PMs, mais todos os researchers, só aí dá 1/3. E aí, everybody else dá o resto. Então é bem concentrado. Mas é o que eu te falei, tem muito auditor que agora está buscando, tem muito pessoa de tesouraria que agora está buscando, e agora vem uma onda nova de programadores e de pessoas ligadas ao ESG. Seja fundo de impacto, seja próprio research para ESG. Então tem carreiras que nem existiam alguns anos atrás e que agora estão ganhando distinção no mercado financeiro e que estão buscando ser feito. Maravilha, excelente ponto e excelente papo, né? Que o Rafael falou. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta discutindo um pouco mais sobre essas certificações, sobre as janelas, as oportunidades dessas certificações adicionais, como você pode aproveitá-las e o que você pode ganhar e aprender com elas nesse bate-papo aqui com a FK Partners no Você com Dinheiro de hoje. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Rafael Palone aqui, da FK Partners, sobre certificações. A gente falou bastante sobre o CFA, mas vamos explorar um pouquinho de outras certificações também, sempre com o intuito aqui de trazer para vocês essas mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro e trazendo discussões de relevância para os investidores profissionais de mercado e quem está aí buscando o seu portfólio cada dia melhor. A gente terminou o bloco anterior, Rafael, falando justamente sobre as posições onde entram os CFAs. Mas
Uma coisa que, inclusive, eu aprendi com a FK há uns bons Vai entregar a sua idade, hein, meu? uns bons anos atrás, há uns bons anos, e é justamente, existem outras certificações que são mais direcionadas a cada atividade, né? Certificações inclusive para finanças, a gente acaba, até pela temática do programa, falando com muita gente de investimento, mas em áreas de finanças mais voltadas a finanças corporativas, certificações de tesouraria, certificações em controladoria, e tudo isso compõe um ecossistema de validação e reforço nesse selo profissional. Conta um pouquinho para a gente de outras certificações que compõem esse sistema e como elas... Essa vai ser a resposta longa, você fica à vontade, mas verdade. e como elas compõem esse conjunto e como cada profissional deve procurar a sua e quais as vantagens de cada uma para a sua área de atuação. Beleza, é uma resposta longa. Vou tentar não fazer ninguém dormir, mas... Não, fique tranquilo, fique tranquilo. A verdade é que o CFA é uma exceção nesse caso, porque o CFA é uma que tenta pegar tudo. O normal é ter certificações que não pegam tudo. Muito pelo contrário, é ter certificações de nicho. Então, vou falar as internacionais que tentam fazer isso. Então, você tem, por exemplo, o CFP, é uma certificação que foi tropicalizada para o Brasil e tal, mas ela é uma certificação mundial. E ela é de planejamento financeiro. É geralmente quem cuida de pessoa física. Ali você vai aprender quanto dinheiro você tem que guardar, pego dívida ou não pego, faço previdência ou não faço, qual seguro eu compro para minha vida para poder proteger meu patrimônio, como é que eu transmito minha grana para meu filho, para o meu neto com eficiência tributária. Então o CFP é isso. Depois você tem a CAIA. CAIA é uma certificação muito boa para investimentos alternativos. O que é investimento alternativo? É o que não é nem renda fixa nem renda variável. Então nesse balde entra imóvel, commodity, hedge fund, private equity, criptoativos, bitcoins da vida, todas elas estão nesse balde aqui e a CAIA cobre tudo isso. Tem uma outra para gestor de risco, chama FRM. Ela cobre risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional, todas aquelas coisas do Comitê de Basileia, então aquelas exigências de capital regulatório e tal. Então o pessoal que trabalha em tesouraria usa muito, o pessoal que trabalha em crédito nem se fala. Pessoal que faz risco de mercado, calcula VAR, não o VAR do futebol, o outro VAR. Também. Então, essas todas são de nicho. E aí o Brasil, como é um país muito regulado no mercado financeiro, nosso mercado financeiro é muito bom nesse sentido. A gente é muito regulado, comparado com os melhores países do mundo nesse sentido. E então aqui tem muitas certificações nacionais de nicho também. Então, para te falar algumas, né? CA é uma certificação para quem trabalha com crédito imobiliário. Quanto de entrada, quantos meses pode pagar, qual tipo de imóvel se pega em garantia. Então, é uma certificação só para crédito imobiliário. Você tem o CNPI, que é uma certificação para quem faz Equity Research no Brasil. É da APMEC. Então, é uma outra. Você tem a CEA, que é uma certificação da Anbima para quem é especialista em investimentos. Você tem o CGA e o CGE, para quem é gestor de portfólio no Brasil. Todas essas são certificações de nicho. Então, uma é só para gestor, a outra é só para equity research, a outra é só para planejador, a outra é só para crédito imobiliário. E tem outras. Tem o PQO, para quem trabalha diretamente ligado na B3, na Bolsa. Então, tem várias. E todas são específicas. E você comentou um ponto importante, planejar. Por exemplo, a prova do CFP é tropicalizada. Quanto, por exemplo, de uma certificação como o CFA tem de foco o mercado que não é o nosso? Digamos, a gente tem uma discussão de ética no CFA que é importante, mas também vai ter uma discussão, inevitavelmente, jurídica. Assim como no CFP, você vai pensar planejamento sucessório. Logo, a regulação de qual a forma mais barata de deixar o seu patrimônio é muito importante. Quando eu vou buscar o CFA, provavelmente vou ter que estudar como é a forma mais barata de deixar o patrimônio nos Estados Unidos. O CFA evita muito isso. Assuntos que são específicos de um país ou de outro. O CFA tenta, ao máximo, ter um currículo global. Então, o que cai no CFA são ciência mesmo. Então,
Black-Scholes, modelo de Mas tem que Merton, demonstrar o alguns KMV. né? Tem, pior que tem. Mas as coisas que caem no CFA, digamos assim, são mais científicas, coisas que valem em qualquer lugar. O CFP, para pegar a tua pergunta, eu fiz o CFP depois que eu já tinha feito o CFA. Aí eu falei, passei no CFA, CFP, melzinho na chupeta, vamos lá. Só que o CFP tem muita coisa, tributação do Brasil, tabela regressiva, ITCMD, coisas muito particulares do Brasil, e eu não sabia elas. Então, realmente, você tem que estudar coisas específicas daqui. Mas como o Brasil é muito complexo nisso, dizem as más línguas que quem tem o CFP brasileiro, é melhor até que o CFP americano, que o CFP canadense, porque ele é mais cheio de detalhes, porque a gente aqui é muito complexo. Mas é o que eu te falei, as certificações brasileiras, o CFP e tal, eles são específicos do nosso país. Cai legislação daqui, regulamentação daqui e tal. Um CFA, uma CAIA, um FRM não é isso. O objetivo é o contrário, é ciência de finanças global. E você comentou que justamente o CFA tem essa característica um pouco mais ampla, e você tem C-Levels buscando o CFA como complementação. Como tem sido vocês que acabam recebendo esses alunos que têm a pretensão de buscar uma certificação, a gente, naturalmente, um pedaço importante desse mercado são pessoas que trabalham no mercado financeiro, com investimentos. Como é que tem sido essa busca por profissionais de companhias ex-mercado financeiro? Tem crescido e o principal porta de entrada é fundos de pensão. Algumas grandes empresas têm lá o seu fundo de pensão, que são geridas por funcionários próprios. Eles não terceirizam esse fundo para uma outra empresa. Então, a gente vê, sei lá, para te dar um exemplo, a Coca-Cola tem gestores do fundo de pensão que estão fazendo CFA. Então, esse caminho está acontecendo naturalmente. Fora isso, aí tem pessoas agora que estão ligadas à ciência de dados, que são os quant, como a gente chama, e pessoas que estão ligadas a meio ambiente, seja como investidores, seja como pessoas de fora mesmo, advogados, ambientalistas e tal. Então, esses também estão vindo nessa onda de conhecer mais finanças. E falando em ondas, né, a mudança de perfil de mercado, né, a ida de a maior, digamos assim, a estrutura cada vez mais independente dos profissionais de mercado financeiro, né? Não estou falando aqui com juízo de valor, mas o fato é que cada vez mais, antigamente o profissional era a instituição. Então, cada vez mais você tem buscado via as estruturas de agentes autônomos, os próprios consultores de investimento, tem mudado um pouco a dinâmica de carreira, né? Então, você acaba tendo profissionais que são menos vinculados especificamente a placa do banco. Esse comportamento na sua forma de enxergar a carreira tem afetado também a busca pelas certificações? Até um certo ponto. É o que eu te falei, as certificações brasileiras são de nicho. Então a busca por elas é pelo profissional. Então assim, eu sou um agente autônomo, que agora chama assessor de investimentos, né, não é mais agente autônomo. Um assessor de investimentos vai procurar a prova da Ancord. Uma pessoa que trabalha na B3 vai procurar o PQO. Uma pessoa que trabalha numa área de investimento de um banco vai procurar a CEA. E por aí vai. Então, as certificações brasileiras têm muita ligação com o profissional que trabalha. Um CFA, um CAIA, um FRM não é assim. Quem busca FRM não é por causa do emprego que ele está olhando em tal lugar. Quem busca CAIA também não. Essas são certificações de distinção. Ali você vai colocar no currículo que você pertence a uma minoria que domina muito profundamente alguma área do mercado financeiro. Então não é exatamente pensando em exercer um cargo, é em se tornar muito mais produtivo. Mas existem empresas que, digamos, exigem esse tipo de certificação para determinadas posições? É raro, Filipão, mas tem, e é mais empresas multinacionais. Então, assim, uma Coca-Cola exige, uma General Electric exige, um Goldman Sachs, um JP Morgan exigem. Porque lá é normal ter muito CFA. Então, eles sabem o que é CFA. Então, para esse pessoal é normal ter.
Eu já conversei com algumas pessoas de banco aqui no Brasil que pensaram em fazer isso. Para determinadas áreas tem que ter CFA, senão não entra. Só que num universo de 1.200 profissionais, a oferta não é tão grande assim, ainda é difícil você colocar esse tipo de trava. Mas eu imagino que nós vamos chegar lá sim. Talvez não vai ser em 1, 2 anos, mas vai chegar um momento que para sentar em certas cadeiras vai ter que ter. Especialmente porque a computação vai começar a queimar alguns cargos. Então, se por um lado a oferta é pequena, a demanda também vai começar a ficar pequena. Então, eu acho que nós vamos chegar lá em algum momento. E a gente tem conseguido amadurecer esse processo de certificações aqui no Brasil. Você comentou, né? Na Europa, por exemplo, nos países é comum que se encontre CFAs numa demanda, numa proporção um pouco maior. A gente caminha para essa direção aqui no Brasil também? Eu acho que não vamos chegar num tamanho deles. Então, a gente aqui, por exemplo, tem 1.200. Eles têm 120 mil. Nós não vamos chegar nesse tamanho, muito provavelmente, porque tem a ver com o tamanho do mercado financeiro. Lá vai ter muito mais profissionais, porque lá tem muito mais dinheiro para gerir, né? Então, isso caminha meio que com o tamanho da economia. Mas é claro que a economia brasileira deve continuar crescendo, deve continuar sendo o top 10 do mundo e deve precisar de gente boa para fazer isso. Mas é o que eu te falei, hoje tem ali os seus 1.000 e poucos, o número não vai chegar em 100 mil, não vai chegar, eu acho que esse número vai chegar talvez a uns 3.500. Você já comentou um pouco sobre a história de fundação, né, da FK. Queria que você comentasse um pouco sobre esse acompanhamento. Você comentou que fazer uma prova do CFA não é só ser esperto, né? Tá? Conhecer o conteúdo da prova, mas existe um estar preparado para fazer aquele tipo de prova, estar treinado para fazer aquele tipo de prova. E como é o método de preparo? Então, quando a gente estava lá aplicando o vestibular, a gente faz simulado do vestibular. Você faz simulado de prova do CFA. Como é que você se prepara para treinar? Ou melhor, como você treina para fazer esse tipo de prova? Tem simulado pra caramba, mas dependendo do level 1, level 2, level 3, tem maneiras diferentes de estudar. O level 1, por exemplo, claro que você faz simulado, mas ele tem muitas matérias. E ninguém é bom em todas. Então vai ter algum gap, todo mundo vai ter o seu. Alguns são bons de contabilidade, mas não são bons de derivativo. O outro é bom de investimento alternativo, mas não é bom de estatística. O outro é bom de economia, mas não é bom de portfólio management. Vai ter algum gap que você vai ter que fechar. Então, o level 1 depende muito de leitura para você aprender essas coisas que você não é muito bom. O level 2 é pior, porque você tem que ficar profundo em todas. Então, mesmo as matérias que você já achava que você era bom no level 1, no level 2 você vai descobrir que não era tão bom assim. Exemplo, eu tive alunos já que iam muito bem de estatística no level 1. Eu fiz faculdade boa, essas coisas de curva normal, T-student, isso aí eu já sei. Beleza. Quando chega no level 2, é econometria, série temporal. Então, mesmo quem era bom em estatística, talvez não seja tão bom de econometria. Então, aqui já tem uma profundidade. Aí você imagina as que você não é bom. Já teve que aprender do zero no level 1, vai ter que ficar profundo nela no 2. Então, o 2 também é um estudo, muita leitura, mas num grau de profundidade pior. E o 3 aí não tem tanta matéria nova. O 3 é fazer mão na massa, é construir carteiras. Aí é simulado pra caramba. Cara, puta, eu lembro eu no 3, assim, era uns 2 meses antes da prova, eu já tinha lido tudo, eu fiquei, grosso modo, 2 meses fazendo simulado. Aí um dia eu fazia simulado, outro dia eu corrigia. Depois outro dia outro simulado, depois corrigia de novo. É muita questão, é muita. Eu imagino que eu fiz umas 4.000 questões nessa janela de tempo. Porque aí o teu objetivo é realmente vivência. É vivência. Então, até isso eu posso falar. O CFA não é uma prova, tipo, fiz prova, decoreba, não é. O CFA, especialmente o 3, ele é quase como sentar numa mesa e trabalhar. Porque é tanta coisa prática que você faz ali, construir carteira, rebalancear, como é que mostra o resultado daquilo para o mercado e tal. Você faz aquilo tanto que é como se você estivesse trabalhando 8 horas por dia com aquilo, entendeu?
Então, isso é mega importante. Agora, como treinar? A gente lá tem, além das aulas e tal, a gente tem uma equipe de atendimento que fica olhando onde os alunos estão. É uma equipe que olha lá, pô, você já terminou de ler tal matéria? Já era para ter terminado, tá atrasado. Então, todo mundo que fica para trás, que atrasa e tal, a gente bota em contato com o professor. Então, ninguém fica para trás. A não ser que o cara fale, não, realmente eu fiquei para trás, eu não vou conseguir, eu estou desistindo. Aí é a vida de cada um. Mas, caso contrário, a gente vai até o fim, a gente empurra todo mundo lá. Porque aí é um negócio da FK Partners. Eu não tô lá para ter muito aluno. Eu tô lá para passar muita gente. A FK Partners precisa passar muito mais que a média do mercado. Então, a minha preocupação é mais essa. Todo mundo que está fazendo o curso lá tem que se dedicar. Ficar pagando mensalidade lá e... Ah, eu me enrolei no trabalho. Cara, eu fico puto. Eu me enrolei no trabalho, é terrível. Não, eu fico putaço com isso, porque não pode. Você veio aqui, você tem que passar, cara. Porque é o nosso nome em jogo. Tanto que o slogan da FK, não sei se você conhece, é seu crescimento é nosso sucesso. Porque a gente só dá certo se você der certo. E dar certo não é fazer curso, é passar. Então é meio que isso que a gente tenta. Agora, nessa linha de, olha, eu preciso saber o que eu sei mais, eu sei menos. Então, eu tô pensando, você vai estudar pro level 1. Uhum. Você primeiro faz uma prova para ver o que você já mais ou menos saberia ali, aí você vai focar mais no estudo onde você for mais deficiente. A gente faz um teste diagnóstico. Ah, bacana. E nesse diagnóstico aparecem ali as suas deficiências. E aí quando você começar a estudar mesmo o curso, você já sabe, opa, começou a matéria tal, essa aqui eu vou ter que ler 2 vezes, porque eu não sei nada disso aqui. Opa, começou a matéria tal que eu já sou bom, talvez eu já vou direto para o exercício. Então você consegue dosar o teu tempo para aprender mais e melhor. É esse o objetivo mesmo. Não, porque senão se você vai lendo linear, né, isso é um problema para estudar muita coisa. Uhum. Se você vai linearmente dividindo o seu tempo em proporções um equal weighted portfólio, né, provavelmente você vai faltar tempo para você estudar o que Com certeza. Sabe menos. Além da ordem. Você não deveria estudar as matérias na ordem que elas aparecem. Isso aí conta mais um pouco disso aí. Tópico. Bom, o CFA Level 1, por exemplo, tem 10 matérias. Certo. As 10 vão estar na prova, mas na hora de estudar, você não estuda as 10. Vamos começar pela 1, depois da 2, depois da 3. Porque lá na escola a gente faz um negócio chamado psicometria. Psicometria é medir como você absorve mais conhecimento. E a gente dá uma distorcida na ordem, de forma que, para aprender tal matéria, se você aprendeu essa aqui antes, você absorve melhor. Essa aqui, nenhuma depende dela. Então pode jogar lá pro fim, é essa que não vai fazer falta. Então a gente joga a ordem de forma que seja tipo uma escadinha de aprendizado. Até porque é mais fácil. Se você vai ter que estudar M&A. Melhor você ter estudado valuation antes. É isso. É melhor você ter estudado finanças corporativas antes de valuation. E é melhor você ter estudado contabilidade antes de finanças corporativas. Exatamente. E aí, assim, tem pessoas que eu conheço que vão estudar para o CFA na raça. Nada contra, mas não tem esse tipo de know-how. Eu acho que aí a escola agrega valor, porque é o meu trabalho fazer esse tipo de teste ali e ver o que você precisa aprender antes do quê? Qual sequência de informações tem que chegar na tua cabeça? Então, na hora que eu monto o curso lá, eu já monto levando isso em conta. Sei lá, pega um exemplo. O que é delta hedge? Para entender delta hedge, tem que entender o que é delta. Para entender o que é delta, você tem que entender o que é call e put. Para entender o que é call e put, você tem que entender o que é um payoff. Então, tá vendo quanta informação depende uma da outra? Então, a gente quebra lá o conhecimento de forma que eu te dou ele na ordem que você precisa. Se você simplesmente, vou comprar os livros e vou sair lendo, vai aprender, mas é muito mais difícil, muito mais difícil. E como é que vocês formam o corpo docente lá? Bom, hoje é mais fácil falar, né? Porque hoje a escola tem 20 anos. Mas no começo, eram os 2 americanos doidos lá, e aula pra caramba, aula de sábado, era... Hoje, como tem muita gente que passa e fez a própria FK, hoje eu tenho o problema inverso, que é as pessoas me mandam mensagem falando, Palone, passei no CFA, quero dar aula aí. E aí eu falo, mais um monte de gente quer. Mas o que a gente tenta fazer na FK são 2 coisas. Primeira,
Não tem professor que sabe tudo de tudo. A FK hoje tem 128 professores e cada um é bom numa área. O cara que é bom de derivativo não é o cara da contabilidade, não é o cara do investimento alternativo, não é o cara do crédito. A gente tem especialistas. Porque eu não concordo e vejo com muita preocupação isso de escola que tem o nome de uma pessoa, que é uma pessoa fazendo tudo e tal. É humanamente impossível uma pessoa ser boa em tudo. E outra coisa que eu tento fazer na FK, a FK se chama partners. Você tem parceiros que estão ali por você. Não sou eu. A escola não tem o meu nome. A escola tem parceiros que vão te ajudar. Vários. Então, você vai entrar para uma família de centenas de pessoas que vão te ajudar a passar na prova. E eu vou saber levantar a mão quando eu não souber alguma coisa. Eu vou falar para o aluno, isso não é a minha especialidade, vou te passar para o professor tal, que é o especialista naquilo. Então hoje a FK é um lugar que você encontra especialista de criptoativos a ética, de imóveis a hedge funds. Mas não é a mesma pessoa. São muitos. Daí o nosso nome. E quantos alunos passam pela FK anualmente hoje? Cara, se você pegar aí CPA 10, CPA 20, a gente tem contratos aí com bancos grandes, né? Então, tem banco que me manda 7 mil pessoas por ano só para o CPA 10, CPA 20 e tal. Então, excluindo esses, vamos pegar as certificações mais de extinção, assim, estamos falando aí de umas 6 mil pessoas ano. Mas se eu colocar na conta CPA 10, CPA 20, e muitos têm que renovar, né? Porque você sabe que a cada 5 anos tem que renovar, então são ondas, aí nós estamos falando na casa de 18, 20 mil pessoas. Por ano? Por ano. Bastante gente passa. Bastante gente, mas hoje eu tenho uma preocupação e um desafio de levar a FK e tornar ela mais democrática. Porque hoje ela é muito conhecida e respeitada, graças a Deus, no mundo financeiro. Então, bancos, seguradoras, family offices, acho que conhecem. Eu quero levar ela para o grande varejo. Assim, que as pessoas que não sabem nada de investimentos sejam ajudadas por isso também. E talvez eu nem vou vender curso. Talvez até seja uma coisa gratuita, eu não sei. Mas eu acho que eu gosto de fazer esporte, eu faço jiu-jitsu. E, para mim, defesa pessoal é uma coisa que devia ser ensinada em escola para criança de 5 anos em diante. É uma coisa que todo mundo devia saber. E eu acho que finanças também. É uma coisa que devia ser ensinado para todo mundo a partir dos 7 anos. Sabe fazer conta de mais, já devia aprender finanças. Porque é o básico da sobrevivência na nossa sociedade, entendeu? E eu acho que a FK tem uma capacidade de fazer isso e ajudar o Brasil. Então, acho que sairia muito do que a gente faz hoje, que é certificações, mas é uma contribuição para o país que deveria ser dada. Bacana. E você tinha comentado sobre buscar elevar as aprovações. Você tem um cheiro de quanto do percentual de pessoas que passam fazendo o curso versus o pessoal versus o percentual de aprovações do CFA, digamos assim, amplamente? O CFA, especificamente, ele sempre dá estatísticas mundiais, ele não dá por país. Então, o que eu sei de Brasil são as métricas da AFK, e a gente tem quase 90% de market share em CFA, então é bem confiável o meu número para Brasil, mas não é um número que vem do CFA Institute, entendeu? Mas o que eu posso te falar é a AFK é 1,5 o CFA Institute. Então, assim, se o CFA aprova 30%, a gente aprova 55%. A gente tenta ser 1,5 o benchmark. Esse é o número que eu brigo com o pessoal lá dentro para a gente perseguir. Maravilha. Rafael, baita papo aqui, baita oportunidade. Eu aprendi um pouco com vocês. Fiquei muito feliz quando vocês aceitaram o convite. A gente já queria trazer esse papo há um tempo para o programa e a gente acaba tendo uma audiência muito voltada a esse profissional de mercado financeiro e dando esse norte para ele é muito bacana e tirando um pouco dessas dúvidas também. Fica à vontade para deixar também os contatos da FK, quem quiser continuar acompanhando, quem quiser eventualmente ser aluno,
Quem vai mandar mensagem lá pedindo para ser professor, para você também. Fica à vontade de deixar seus contatos aqui para a nossa audiência. E mais uma vez, muito obrigado pela participação. Pô, eu que agradeço. Bom, site www.fkpartners.com, não tem br.com. E no meu, a rede social que eu mais uso é o LinkedIn. Você até fez a menção honrosa aí do Top Voice. Então, Rafael Paloni, Rafael com PH, porque a dona Cleia resolveu dar uma sofisticada. Rafael Paloni, vocês me encontram no LinkedIn principalmente. Também te agradecer por ter feito esse contato e dizer que vocês não são obrigados a ir para o CFA direto, porque ele é o maior, mais difícil, e vocês também não são obrigados a fazer todas. Então, para quem quiser um direcionamento, qual que eu faço? Qual que é mais difícil? Qual que eu consigo pagar com o que eu ganho? Às vezes tem essa restrição de grana e tal. Pode me procurar, me manda mensagem, eu converso. Se eu não responder imediatamente, de um dia para o outro. E é um prazer ajudar, porque é isso que eu faço, esse é o meu ganha-pão. E já se vão aí quase 20 anos e lá se vão quase 220 mil pessoas ajudadas. Então, faço isso com o maior orgulho e com o maior prazer. E a FK hoje tem mais de 20 certificações dessa. Então, para quem quiser, tiver essa curiosidade, o canal de comunicação está aberto e o agradecimento também. Maravilha, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a FK por ceder aqui a participação do Rafael. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você e aos seus investimentos, visite lá www.comdinheiro.com.br e deixe sua dúvida, seu comentário, sua sugestão em contato@comdinheiro.com.br. É sempre um prazer receber o feedback de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui com Você com Dinheiro de hoje e até a próxima.